Vamos dar continuidade. O Bispo Palarone conduziu com vocês, e parece-me que concluiu ontem, o capítulo 4 de Atos. Então nós vamos continuar nos nossos devocionais, explosão Atos, mensagem expositiva, verso por verso. Deus tem nos dado coisas preciosas, maravilhosas, e hoje nós chegamos no capítulo 5 de Atos. É bom lembrar os irmãos que no capítulo 4, o diabo tentou parar a igreja através da perseguição. E claro e evidente que ele não conseguiu e jamais conseguirá. Porque a igreja, no dizer popular, é como um omelete, né? Quanto mais bate, mais ela cresce. E se tem uma coisa que gera unidade na igreja, é perseguição. A nível de denominação e a nível de corpo de Cristo. Nos países de regime totalitário, comunista, anti-Deus, anti-fé, anti-Bíblia, toda a história que nós já lemos da igreja perseguida, mostra que quando vem a perseguição, barreiras denominacionais caem, qualquer outro tipo de sentimento pessoal, sectário, desaparece. A perseguição faz esse efeito. Então, no capítulo 4, o diabo tenta, através da perseguição, paralisar, mas foi derrotado e sempre será durante a história da igreja. No capítulo 5, ele usa uma outra estratégia. No 4, perseguição. No 5, infiltração. No 6, distração. Por 3 armas sucessivas. Então, aqui nós vamos ver que o diabo tenta infiltrar para que de dentro para fora ele tentasse, de alguma maneira, prejudicar o avanço da igreja. Então, vamos ler, vamos fazer aquele rodízio de leitura, vamos? E nós vamos, os irmãos que receber de Deus, revelação, entendimento, um versículo que saltar aos seus olhos, você vai compartilhar conosco, fazendo as devidas aplicações, tá bom? Não vamos demorar mais do que 30 minutos, penso eu. Se o Espírito Santo quiser, ele leva a gente até meio-dia, mas dentro do normal, de um dia que antecede a conferência, nós queremos ser bem sucintos. Então vamos lá, Atos capítulo 5. Vamos rodar a roda, o Bispo Palarone já está aqui, e daí a gente roda da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Sentido horário. Então vamos lá. Os irmãos estão bem? Estão alegres? Estão com a Bíblia ligada, aberta? Então vamos lá. E eu estou alegre, viu? Meu coração está pegando fogo do céu. Glória a Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, Vamos fazer o seguinte, como da vez anterior. O Bispo Palarone lidera aqui ao som do microfone e os irmãos farão a leitura assim, responsiva, tá? Combinado? Eu leio então o verso ímpar e o Bispo Palarone com vocês o verso par. Você que está acompanhando em casa esse devocional, pode fazer o mesmo. Então vamos lá, vou repetir. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços,
cobriram-lhe o rosto e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, irmãos, vamos adotar o seguinte modelo. Os irmãos, dê um sinalzinho com a mão, tá? Quando você desejar expor um versículo ou alguma palavra que vier ao teu coração. Eu quero iniciar. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vende uma propriedade. O verso 2, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Os irmãos viram no texto anterior, especialmente o capítulo 2, lá o 42 até o 47, né? As características da igreja primitiva, e aqui também no 4, a partir do 32, como vivia a comunidade cristã. Não havia entre eles necessitado, havia amor de verdade nos corações e era praticado. Vendiam propriedades, levavam, depositava aos pés, não aos bolsos dos apóstolos. E eles repartiam, dividiam com aqueles que tinham necessidade, de forma que não havia entre eles, diz o texto, ninguém necessitado. Então, diante dessa atmosfera, né, de liberalidade, de amor, de comunhão, numa igreja viva, pujante, gloriosa, um casal desentoa e dá lugar a um demônio, né? Por isso que eu disse que a segunda estratégia foi infiltração. Ele conseguiu uma abertura, o inimigo conseguiu uma legalidade, e através de um casal, ele infiltra, tentando minar por dentro aquilo que era a prática tão gloriosa, tão maravilhosa no início da igreja cristã. O que me chama a atenção, irmãos, é que, de acordo com sua mulher, essa expressão, não é? Você pega alguns casais na Bíblia, você pega, por exemplo, Adão e Eva. Quem conduziu Adão, induziu Adão ao erro, ao pecado que arrastou toda a raça humana a perder a glória, foi Eva, de comum acordo. Olha o que Deus está nos falando aqui hoje. O perigo que é de um dos cônjuges influenciar negativamente o outro, né? E a mulher tem um poder de persuasão muito grande. Com todo o amor e carinho às irmãs, às pastoras que aqui estão, né? Mas diz que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. E o pescoço pode virar a cabeça, se a pessoa não vigiar e não tiver um entendimento bíblico do governo de Deus. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja,
E o marido é o cabeça da mulher, né? Esse é o governo que Deus estabelece. Qualquer casal que inverter isso vai ter problema. Quem é o líder, quem é o sacerdote do lar, é ele e não ela. Não vai nenhum desprezo. A mulher é a disjuntura. Submissão está abaixo da missão do marido, né? A Bíblia é muito clara sobre a posição de cada um de nós. E aqui você vê, né, quer ver outro casal também terrível? Adão e Eva. Pensa agora em Jezabel e Acabe. Quem destruiu Acabe? Quem, irmãos? A Jezabel acabou com Acabe. Ele era frouxo. Ele era homem banana, que não tinha comando, que não tinha liderança, né? Quando ele quis a propriedade lá do vizinho, como é que chama o... Nabote, ele ficou doentinho, ficou tristinho, lembra? E a Jezabel veio e disse: que moleza que é você, seu cabra. Seu cabra aqui é por minha conta, viu, irmão? É nordestino. É tão fácil tomar conta dessa propriedade. Vamos liquidá-lo. Vamos acabar com ele, vamos matá-lo. E assim foi. E quem desviou Acabe e, consequentemente, todo Israel, foi por causa do mau conselho de Jezabel, né? Nós temos pastoras maravilhosas, mulheres de Deus. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Os irmãos também têm esposas maravilhosas, mas nós temos que ter cuidado. Eu já vi divisão de igreja que nasceu da cabeça da mulher, que foi falando uma bobagem hoje, outra amanhã, outra depois, até que ela influenciou o esposo, e o esposo, por sua vez, deixou-se levar, fazendo um acordo previamente com ela. Vamos agir assim, vamos proceder assim, vamos romper, vamos, porque isso, porque aquilo, imaginário. Isso é um perigo. Então, aqui de cara eu vejo que de comum acordo, irmãos, vender uma propriedade era deles, dinheiro na mão era deles. Você vê que Pedro lá na frente vai dizer: por que formastes este desígnio em vossos corações? A propriedade não era de vocês? Sim. Vendida, o dinheiro não era de vocês? Vocês não eram obrigados a fazer nada. E por que consertaram entre vocês, acertaram entre vocês, mentiu o Espírito Santo? Então eu queria, na abertura, falar do cuidado que a gente tem que ter. Marido e mulher têm que estar de acordo para orar, para trabalhar para Jesus, para ser fiel, para ser unido, não é? E não, se vier uma semente na mente dela, o marido tem que refutar. Se vier na cabeça dele, a mulher de Deus, espiritual, ela tem que recusar aquilo e não compactuar, não é? Então, tanto de um lado como de outro. É o marido que está com a cabeça errada, com ideia de jirico, como diria o apóstolo Doriel. É ou não é? Aí a esposa que vem diz: meu bem, pare com isso, onde é que você está indo? O que você está fazendo com a tua vida? Tu vai sofrer e vai nos colocar para sofrer. Pare com essa bobagem. É verdade ou não, irmãos? É, porque os camaradas erram, ele vai sofrer e vai botar a família para sofrer. Lembra de Acã? O pastor Elias pregou aqui, naquele dia de jejum e oração, sobre o capítulo 7 de Josué. O Acã não pagou sozinho. A família toda foi apedrejada e queimada por causa do erro dele. Às vezes a mulher tem que brecar o marido. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está botando os pés. Seu entendimento está equivocado. Não é bem assim. Você está indo pela cabeça dos outros. Pare com isso. Ouça a Deus. Ouça o Espírito. E vice-versa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bem, estou tentando processar algumas coisas aqui, apóstolo. Qual verso? Dá um enderecinho aí para nós.
É a partir do 20, do Se quiser, 37, levanta a mão. Viu? a partir do 37 do capítulo 4, pegando o 1 e o 2. Ah, você está retrocedendo. Porque nós sempre entendemos que essa atitude de Ananias e Safira tem muito a ver com o que aconteceu no versículo 37, né, quando diz sobre um homem, né, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo ou trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós entendemos que nos movemos na vida, em qualquer área, por exemplo de outras pessoas. Outras pessoas, elas se tornam uma referência para nós. E, de um momento para o outro, nós decidimos, resolvemos, no nosso coração, ter uma atitude semelhante, ter uma atitude parecida, ou até igual, com a daquela pessoa. E aí nós geramos aquele desejo no nosso coração. Eu entendo que Ananias e Safira gerou esse desejo no coração de entregar o valor de uma propriedade aos pés dos apóstolos em decorrência daquilo que o José havia feito. Isso despertou neles um grande interesse, isso despertou neles um desejo puro do coração. E aqui começa a minha questão nessa manhã, meu apóstolo. Eu acredito que tudo que nós iniciamos na vida, nós iniciamos com um desejo puro, com uma sinceridade na alma, com o propósito correto. Mas o que nós entendemos dentro do reino de Deus não é como as coisas começam, é como elas se desenvolvem e como elas terminam. Porque muitas vezes nós podemos começar tudo de uma forma equivocada, sabe? Todo torto, todo troncho, como diz o nordestino, todo desajustado. E no caminho nós vamos nos ajustando, vamos nos aprimorando e alcançamos aquele padrão estabelecido por Deus para a nossa vida. Agora, o que é que nós encontramos aqui nesse texto? A mudança da intenção do propósito. Este é o nosso grande desafio no decorrer dos anos da nossa vida. A mudança da intenção do propósito. Nós falamos de Ananias e Safira, mas eu lido com isso todos os dias. Cada um de nós aqui deve lidar com isto todos os dias. Porque todos os dias nós temos uma razão plausível, nós temos uma boa razão que pode ser explicada pela intenção alterada do nosso propósito. Então, podemos começar alguma coisa com uma boa mente, com um bom coração, com uma boa intenção, pura, justa, honesta, verdadeira, sabe? Mas no meio do caminho, por uma influência que nós vamos ver mais tarde, de Satanás, que planta algo em nosso coração e nos convence de algo que é errado como se fosse certo. E aí, então, nós estamos dentro do mesmo propósito, apóstolo, fazendo a mesma coisa, mas, porém, com uma outra intenção. Ou seja, eu posso pregar o Evangelho por uma intenção e posso pregar o Evangelho com uma outra intenção. Paulo fala muito sobre isto. Motivação. A motivação. Uns pregam por isso, outros pregam por aquilo, outros pregam por aquilo outro. Eu, porém, prego de boa mente. Então, nós temos que cuidar muito do nosso coração, nós temos que vigiar muito o nosso coração, porque o propósito pode continuar, mas a intenção pode ser outra. Então, quando nós olhamos para Ananias e Safira, eles cumpriram o propósito, né? Vamos trazer uma oferta até o altar, mas mudaram a intenção do coração. E Deus olha não para o propósito propriamente. Deus olha para a intenção do coração. Por que somos o que somos? Por que fazemos o que fazemos? Estamos fazendo? Qual é o propósito? Pano de fundo. O que está lá no oculto que só Deus conhece?
que só Deus sabe e que nós sabemos. Uma palavra que o apóstolo sempre falou para nós, que ele estava no aeroporto e Deus falou para ele assim: por que você quer uma igreja grande? Qual a intenção de ter uma grande igreja? Qual a intenção que nós temos de estar pregando uma conferência? Qual a intenção que nós temos de estar caminhando ao lado do apóstolo? O propósito é bom, mas qual a intenção? Por que eu quero isso? Por que eu estou fazendo isso? A verdadeira motivação. A verdadeira motivação, né? Quem é você quando ninguém está vendo? O que passa no meu coração quando ninguém está vendo? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, como seres humanos, não adianta nós virmos aqui, colocarmos uma capa religiosa e dizer que isso não acontece com a gente. Que hora ou outra não passa uma mudança de intenção no nosso coração, dentro do propósito que nós estamos vivendo. É aí que nós temos que vigiar, porque podemos estar fazendo alguma coisa que seja boa para os olhos dos homens, mas já com um propósito de Satanás dentro do nosso coração. E nós seremos julgados por isto. Vai trazer a morte para si próprio. Por que tantos ministérios acabaram? Nós não entendemos por quê. Por que tantos homens de Deus afundaram? Nós não entendemos por quê. Aparentemente não tinha nada de errado. Mas havia uma mudança na intenção do propósito. Então, eu deixo essa observação, apóstolo, que nós temos que vigiar o nosso coração 24 horas por dia, porque eu posso deitar com uma intenção boa dentro do meu propósito e posso levantar com um pensamento ruim, mas permanecendo dentro do propósito que eu estou vivendo. Exatamente. Ainda dentro dessa linha, o irmão lembra que o apóstolo Tiago escreve assim: não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebestes, porque pedistes mal, para gastardes em vossas vaidades. Aí está falando exatamente, dando um fundamento a essa palavra do bispo Palaroni. O que está no coração, a motivação, né? Eu sempre trabalho essa questão da motivação. Porque se Deus olhar e ver uma motivação equivocada, Ele vai nos resistir. Já pensou? Não é o diabo, é Deus. Deus resiste o soberbo, o arrogante, o que traz consigo uma motivação errada. Ele vai ser resistido por Deus. Deus bota a mão no peito dele e diz: daqui tu não passa. Né? Então, realmente muito sério. Eu acredito que Ananias e Safira estavam buscando também aqui holofotes, né? Elogio, porque eles viram que o seu irmão, o José lá, o Barnabé, consolação, consolador, o que foi discipulador de Paulo, né? É ele, não é? Exatamente, vendeu uma propriedade em Chipre, na ilha, devia ser um valor, hein? Propriedade na ilha de Chipre. E ele foi lá e pô, o valor todo. Talvez Pedro tenha feito um comentário, né? Oh, que bênção! Deus abençoe o irmão Barnabé, que trouxe aqui uma oferta de sacrifício poderosa. Nós vamos atender muitos irmãos, vamos cobrir a necessidade de muitos discípulos e tal. Deus te abençoe, irmão, pelo teu coraçãozão. Quem sabe, não está escrito, mas a gente pode conjecturar. E aquilo mexeu com a Ananias. Também quero um elogio desse. E aí ele faz o que fez, né? Então, irmãos, coração, Jeremias diz que o coração humano é extremamente corrupto. Nós somos humanos e nós temos que vigiar muito isso aqui, né? Quando fala coração, não está falando do órgão, né? Do tamanho de um punho fechado, que tem a função de bombear sangue. Está falando da totalidade do homem. Coração na Bíblia fala da nossa totalidade, né? Então, estou falando para mim mesmo, para todos nós. Vigiemos, porque nós somos humanos. Estamos sujeitos a mutação muito rápida. A linha é muito tênue entre o correto, que agrada a Deus, e o que pode estar sendo distorcido. E aí mora o segredo, muitas vezes,
do não avanço, do não crescimento, do orar, orar, orar e morrer na praia, porque a motivação pode estar contrariando a vontade de Deus. Vamos lá. Meu O apóstolo, irmão pode levantar a mão e falar, hein? Nós temos ainda 15 minutos. todos aqui presentes, sobre a entrega de Barnabé, que é muito interessante, e essa linha que o apóstolo acabou de dizer, que eles podem ter ficado motivados a fazer o mesmo ato, talvez até para buscar algum elogio, mas o ato ele é material, ele é físico, mas por detrás desse ato também tem um ato espiritual, a qual nós vamos ver aqui no versículo 3 do capítulo 5, a hora que o apóstolo Pedro diz, por que mentisse ao Espírito Santo? É o 5:3, né? 5:3. Quer dizer, não é apenas um ato de entregar algo material, físico, uma moeda. É um ato espiritual. Porque muitas vezes algumas pessoas acham, na hora da entrega de oferta, de dízimo, tem muita gente que acha que é um ato material num culto espiritual, mas não é. O ato de entregar continua também sendo espiritual. Assim como nós entregamos um culto para Deus, também material. Como assim? A hora que nós levantamos a mão não é uma matéria nossa? A hora que nós dobramos nossos joelhos? Então, a hora que vai fazer uma entrega, uma oferta, seja um dízimo, também é uma matéria, mas tem um cunho espiritual. O que Ananias e Safira acharam que era apenas colocar um valor e tudo bem. Era o valor que a gente colocar aqui está feito. Eles vão ficar felizes. Só que eles foram, o prumo de Deus pegou eles. Que ele estava fora do prumo, a intenção, a motivação, aquilo que eles haviam combinado. Então, o ato da entrega não é um ato apenas físico. Aquela viúva, aquelas 2 moedinhas que foram entregues, quando ela recebe aquele elogio, porque foi além das moedas. E o caso, infelizmente, de Ananias e Safira, não foi além da entrega. Eles fizeram com motivação errada, interesses escusos. E aí eles foram praticamente acusados pela motivação. Porque mentisse ao Espírito Santo? Por que Pedro não falou assim? Por que você veio aqui me enganar? Por que você veio tentar enganar os discípulos? Por que ele jogou a bola praticamente para o Espírito Santo? Vocês estão mentindo ao Espírito Santo. Então, ele elevou... Pode falar. Só pegar esse gancho aqui rapidinho. Ele não morreu porque não entregou. Ele morreu porque mentiu. Aí que está o problema. A intenção dele. Exatamente. O engano que eles estavam querendo fazer, estabelecer diante do apóstolo Pedro, só que esqueceram que tinha o sacerdote Pedro, mas tem o dono da obra, que é Deus, através do Espírito Santo. Esse é, meu irmão, lá o missionário Paulo Muniz e o pastor Flávio pediram, pastor missionário Paulo. Versículo 7 fala que Qual verso? Versículo 7 do capítulo 5 fala que por volta de 3 horas depois do acontecido, entrou a esposa. E a esposa, não sabendo que o seu esposo havia morrido. Aí eu vejo Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado, que é o que o missionário Hamilton acabou de falar. Então, havendo pecado, aconteceu o quê? A morte da esposa. Então, o que o bispo falou foi muito plausível, bispo. A intenção era boa. O dinheiro ia ser bem utilizado no ministério. Mas houve a mentira. Eles sabiam, tanto Ananias quanto a sua esposa sabia fazer a coisa certa. Só que eles não quiseram fazer a coisa certa. E aí eu vou para Tiago mais uma vez. Aquele que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. E havendo pecado, gera morte. Então, antes do pastor Flávio, está aqui bem claro que no meu coração, umas 2 vezes, a questão da mentira, né? Tem pessoa que acha que tem um tipo de mentirinha que ele chama de mentira branca. Não existe mentira branca, né? Não há aí nenhum sentimento de racismo, viu, irmão? Não há mentira menor ou mentira maior, né? João 8,44 diz que a mentira tem pai. Tem ou não tem? Que sempre mentiu e nunca se firmou na verdade. E quem mente, identifica-se com o pai da mentira, que é o diabo. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes
A pessoa pode cometer uma mentira até de cima do púlpito. Um exagero em um testemunho, em uma narrativa, é um tipo de mentira. É ou não é? Tem gente que vai contar um testemunho e ele floreia de tal modo para impactar o povo, que não é verdade o que ele está dizendo na totalidade. Ele está exagerando. É um tipo de mentira. Tem gente que mente no relatório financeiro. Já pensou? É um tipo de pecado que Ananias e Safira cometeu. Ele tem uma entrada de X e, de repente, ele pode ser tentado, e às vezes em comum acordo, eu voto do comum acordo, não é? De anotar um valor diferente daquele que foi arrecadado. Aí já entra mentira e fraude e roubo. Aí como é que Deus vai abençoar? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa expressão, né? Falando para nós e falando para o Brasil, porque a pessoa pode estar mentindo de diferentes formas. Então é muito sério tudo isso. É a mentira ao Espírito Santo. Por que ao Espírito Santo? O pastor colocou que o Espírito Santo é o Senhor da igreja. O Espírito Santo representa, substituiu Jesus na terra. E o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força cósmica, não é uma energia, não é? A pessoa mentir a liderança da igreja, que tem motivação correta, uma igreja cheia da glória de Deus, da presença de Deus, ele não está mentindo ao homem. Foi o que ele disse, você não está mentindo a Pedro, você está mentindo a quem comanda isso aqui, a quem comanda a igreja. E Pedro estava cheio do Espírito, né? E aí veio a consequência que veio. Pastor Flávio. Bom dia, paz para todos. Outra coisa que nós precisamos ter cuidado, que nós observamos aqui, é que a linha de tentação do diabo continua a mesma. O senhor citou o exemplo de Adão e Eva, de Acã. A cobiça dos olhos. Então, Eva viu que o fruto era bom para se comer. Acã desejou, cobiçou aquela capa, o ouro, e a linha de tentação de Satanás, Ananias e Safira, foi a mesma. Como o bispo falou, a intenção, a princípio, eles queriam fazer uma oferta, vendendo a propriedade. Mas eu penso que quando eles viram o volume do dinheiro, disse, opa, vamos reter uma parte. Então, Satanás entrou no coração dele, com a cobiça. Então, ele desvirtuou o pensamento e deu a metade depois que ele viu aquele volume de dinheiro. Então, a linha de tentação do diabo continua a mesma. É verdade, irmãos. Eu lembro quando eu era pastor em Recife, tinha um irmão que era muito fiel, dizimista, e Deus abriu as portas, e ele conseguiu um bom trabalho, e tal. E ele tinha uma mente empreendedora, e ele foi abrindo uma rede era lanchonetes, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e de repente o irmão começou a diminuir a frequência dos cultos, sentava na frente, começou a sentar no meio, depois mais atrás, depois no último banco, depois o cara sumiu. Aí eu fui visitá-lo, né? Fui na casa dele, e ele disse, ô, missionário, é o seguinte, eu estou muito atarefado, muito cheio de atividades, eu prosperei muito e tal. Falei, mas irmão, você era um homem tão espiritual, Jesus te abençoou, que mal que ele te fez para você afastar dele, afastar da comunhão na igreja, deixou de ser dizimista. Ele falou, olha, nesse detalhe do dízimo, é o seguinte, era fácil para mim, olha a expressão dele, quando eu tinha só uma lanchonete, até 2, mas depois que eu abri tantas, é muito difícil eu pegar aquele valor e levar para a igreja. Aí o Espírito Santo me orientou, eu falei, tá bom, irmão, então eu vou fazer uma oração agora, para Deus tirar tudo que você tem e voltar só com aquela umazinha,
porque o Senhor te ama tanto e a gente não quer ver você se perder. Então ajoelha aqui que eu vou orar para Deus tirar. Não, aí não. Aí eu dei um choque nele. Depois disso ele voltou, ficou um tempo, mas Mamon já tinha fisgado ele. É um negócio sério, essa questão, né, do lidar com o ouro. Assentique, pastor, assentique. Posso? Eu quero, antes de entrar no texto, eu quero fazer o contexto. Nós vemos que a história, ela traz que o homem, ele pagar, a dívida dele era pago com o próprio corpo. Então, a lei, ela mudou. Então, a lei era, a pessoa, quando devia algo, ele pagava com a sua própria vida ou com a penhora da família. Então, era a lei daquela época, ela se dava no corpo da pessoa. Por isso que a gente vê algumas situações acontecendo de morte física mesmo, porque o rei tinha poder sobre a vida da pessoa, e a pessoa, quando devia algo, tanto para o Estado como para o Espírito Santo, era morte física. Hoje a lei, ela mudou. As nossas legislação, ela é mais patrimonial. Quando você deve, é confiscado o seu patrimônio ou confiscado a sua renda. Então, o que eu quero fazer um paralelo, irmãos, muitas vezes tem acontecido a mesma situação nos dias atuais. A pessoa, ele faz um voto, não cumpre o voto. Ele tem que entregar o dízimo, não entrega o dízimo. Ele faz um compromisso de oferta e não entrega a oferta. Aí a pessoa fala assim, mas aí ele não morreu, igual naquela época lá atrás, que ele caiu lá, Ananias e Safira. Mas hoje, como Deus, ele olha pelos princípios legais. Como hoje o nosso compromisso não é físico, o Estado brasileiro não exige que, se a pessoa dever, ele vai para a forca ou ele vai morrer fisicamente, mas diz a legislação que é patrimonial. Deus estabelece os mesmos princípios, irmãos. E quando a gente faz isso que o apóstolo trouxe aqui, de a gente enganar o Espírito Santo, mentir, porque a essência está a mentira, aí vem as consequências sobre os bem patrimonial dele, vem sobre a situação financeira dele, porque o princípio, Deus, ele trabalha nos princípios. Então, hoje a gente vê muitas pessoas, ele vai, cresce, daqui a pouco ele começa a cair, ele começa a perder financeiramente, ele começa a ter problema patrimonial, porque ele teve uma consequência, porque a palavra diz, é melhor que não vote, mas se votar, irmão, cumpra o voto. E ali nós estamos vendo que Ananias e Safira quis entregar o voto pela metade, né? Ele viu o volume lá, quando ele vendeu a propriedade, falou, não, nós vamos aqui entregar, Pedro lá não vai saber de nada, nós vamos entregar lá e Tem ele vai gente que ainda entrega dízimo aleijado também. Né? Mas, irmão, ninguém engana Deus. Os olhos de Deus vê tudo com chama de fogo. Então, é muito especial essa palavra. E nos dias atuais acontece a mesma coisa que aconteceu lá no tempo de Pedro, só de uma forma diferente. Maravilha. Então, irmãos, fiquemos com esses versos no capítulo 5, do verso 1 ao 11. Amanhã não. Amanhã nós estaremos já recebendo superintendentes de manhã, vamos orar um pouco mais cedo, mas não vamos ter o compartilhamento da palavra. Depois da conferência, a gente prosseguirá a partir do verso 12. Apóstolos fazem muitos milagres. Os apóstolos fazem muitos milagres. É o tema aqui do texto a partir do 12. Então, guarde no coração, só um minutinho, tudo que você ouviu, também que eu ouvi, que nós ouvimos. A palavra de Deus é sempre viva, eficaz, não é? Nos alerta. Às vezes a gente não conhece
que alguém em algum lugar do Brasil ou aqui, né, está vivendo, o Espírito Santo faz a aplicação personalizada da palavra. Enquanto a gente fala, enquanto os irmãos compartilham, o Espírito Santo vai comunicando de forma personalizada com cada um que precisa de um alerta, de uma advertência ou de uma repreensão. A maioria das vezes é uma mensagem preventiva, né? Diz que a melhor medicina não é a curativa, é a preventiva. Prever o que pode ocorrer. Então, glória a Deus pela palavra. Amém? Pastor Raul. Verdade. Amém. E a de Ló? A de Ló deu problema também, né? Virou estátua. A de Jó foi terrível, né? É verdade. Então, irmãos, que Deus abençoe, um dia abençoado para todos nós. É uma quarta-feira com muita vida, com muita alegria, com muita prosperidade. Vamos ter um dia aí com muitas atividades.